Senhor presidente, senhores deputados, deputada Mara Caseiro, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia, meu caro deputado João Grandão e líder do governo, professor Rinaldo, eu penso que a questão central discutida nessa casa está partindo de um pressuposto equivocado, de que o direito seja uma ciência exata. Deixa eu prosseguir, deputado João Grandão, de que as posições assumidas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação sejam infalíveis. Num determinado momento, a CCJ ela pode ter uma interpretação, emitir um parecer, porque é um paradoxo. Se a CCJ, e hoje aqui nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa reunião, e aí, senhor presidente, deputado Júnior Mock, comunicar a Vossa Excelência que tive a deferência especial dos meus pais para presidir, mais uma vez, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vice-presidida pelo deputado Renato Câmara, com a presença do deputado Cabalmi, deputado professor Rinaldo e deputado Lídio Lopes. Eventualmente, as posições da Comissão de Constituição, Justiça e Redação poderão encontrar do governo, em determinado momento, um veto. E o veto, voltando a essa casa, nós poderemos, deputado João Grandão, rever o nosso posicionamento, inclusive jurídico. Sem dúvida. Pode ter partido de um pressuposto equivocado, porque é um paradoxo. Se nós adotarmos uma posição muito rígida, eu já vi aqui nessa casa, deputado vociferando e reclamando duramente da CCJ, porque negou a tramitação de um projeto. E aí começa a reivindicar que você tem ao menos um voto que seja favorável para que o assunto seja trazido a plenário. Então, eu acho que a discussão é absolutamente pertinente, claro, porque também nós não poderíamos transformar essa casa em base de oposição. Certo. Todas as vezes que nós tivermos um posicionamento, toda a base tem que ser favorável, tem que ser contrária. Nós podemos ter dentro da própria base divergência, assim como a oposição, em determinado momento, pode liberar os seus componentes para poder votar, cada um interpretando o seu ponto de vista. Então, é fundamental, nós que vamos estar à frente da CCJ, já concedo a parte a Vossa Excelência, ter a compreensão de que o direito é uma ciência extremamente dinâmica. Por exemplo, o ponto fundamental do veto a esse projeto, ele está, deputado João Grandão, na questão da competência, essa questão sanitária, que é a competência do município. A regra específica, a União, ela tem uma regra geral, está lá na Lei 8.080 de 90, impõe à União o exercício de ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Apenas em circunstâncias especiais a atuação da União. Aos Estados, uma atuação complementar, meramente participativa. E fica para o município o desenvolvimento e execução desta política. Então, essa questão, quando ela afeta aos estabelecimentos comerciais do município, aeroportos, isso é competência legislativa do município. Então, nesse caso, nós estaríamos com a legislação estadual invadindo a competência legislativa do município. Então, nós já temos uma lei geral, que é a Lei 8.080. O Estado pode ter uma legislação suplementar naquilo que lhe compete, mas sem invadir a competência do município. Passou desapercebido, bateu no governo, o governo vetou por esse pressuposto de invasão de competência, e aí tem aquela outra questão, que penso que seja um assunto, deputado João Grandão, que nós temos que debater no plano nacional. Qual é o papel das Assembleias Legislativas que estão sendo esvaziados? Porque, a rigor, todas as vezes que eu apresento um projeto que cria despesas para o Executivo, e eu não indico a fonte de receita respectiva, o Executivo pode vetar. E numa discussão, por exemplo, a lei anterior que nós vetamos estabelecia um prazo de 60 dias para a escola adaptar. E aí entra numa questão orçamentária. Concedo a Vossa Excelência uma parte. O nome, deputado, Vossa Excelência com certeza tem conhecimento jurídico, inclusive é professor de matéria específica, evidentemente, mas tem conhecimento. E eu concordo com o senhor. Concordo com Vossa Excelência, até porque o debate que eu fiz na tribuna foi um debate onde ele tem um viés político, extremamente político, que, na nossa avaliação, não se pode, politicamente, ter alguns posicionamentos aqui quando se trata de base de governo. Estou falando de quem sempre participou de debates em termos de base, onde a gente tem
tem claro a nossa posição. E concordo com Vossa Excelência que o princípio do contraditório é lógico, entendeu? Você pode discordar, tanto a verdade que tem as instâncias, né? Você pode até uma sentença pode ser reformada, né? Pode ter uma série de situações em que pode ser, né? Então, não tem nenhum problema a Comissão de Constituição e Justiça, de repente, ter um posicionamento e pode ter um outro posicionamento, haja vista que o direito é uma ciência interpretativa. Então, nesse aspecto, eu não tenho nenhum problema de dizer assim, olha, a Comissão de Constituição e Justiça votou aqui pela constitucionalidade, mas, de repente, tem um entendimento, né? E, entre aspas, reformula aquela sentença e, a partir daí, então, instituiu esse princípio. Isso é verdadeiro. Agora, o que nós estamos colocando aqui, e Vossa Excelência há de convir comigo, é que chega a ser, usei a palavra complicado, a forma como chegam os vetos aqui. E aqui nós estamos dizendo exatamente isso, a forma como chega. Não o fato de ter vetado. Não, absolutamente. O fato de ter vetado gerou uma situação que nós podemos interpretar assim, que o ato que foi colocado gerou um fato aqui. O ato praticado gerou um fato. Qual foi o fato? Uma divergência enorme em termos políticos. Então, nesse aspecto, o direito tem esse princípio, né? Dependendo da situação, você pode gerar um fato jurídico que ele não estava previsto. Então, essa questão, por exemplo, da gente ter divergência, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque senão o direito seria estático, e o direito não é uma ciência estática. Deputado João Grandão, agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo a minha manifestação. Sim, já concedo uma parte de Vossa Excelência, mas os vetos continuarão. Deputado Barbosinha, Vossa Excelência tem 3 minutos para encerrar. Eu concedo dos meus 3 minutos, 1 minuto ao deputado Maurício Picarelli e faço complemento aqui às duas abordagens. Excelência, eu concordo plenamente com a alegação de Vossa Excelência e a minha preocupação, as razões do veto, a justificativa do veto, eu não discuto, porque o governo analisou aquilo que foi despercebido pelo relator da comissão. Então, a minha discussão aqui, Excelência, é justamente que nós podemos errar, sim, mas Comissão de Constituição e Justiça tem que ser zelosa, ela tem que ser técnica, ela tem que olhar e ver, pode errar, mas evitar isso. Evitar, porque senão nós ficamos desgastados, a casa fica desgastada, a comissão fica desgastada. Tanto é que Vossa Excelência pode verificar quantos vetos temos aqui, somente esses 2, 3 dias. São muitos. Então, todos estão passando despercebidos da Comissão de Constituição e Justiça, então tem que ser zeloso a comissão. E outra coisa, disse bem o deputado Rinaldo, levar os assessores, vai discutir os projetos, leva os assessores jurídicos, discute ali na Comissão de Constituição e Justiça, não só entre os pares, mas entre todos aqueles que têm direito de falar e defender, inclusive o deputado defender o seu projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência, como novo presidente, eu sugiro que a Vossa Excelência faça isso. Obrigado. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e garanto que seremos zelosos, mas, porém, não infalíveis. Evidentemente que nós procuraremos, do ponto de vista técnico-legislativo, executar da melhor forma. Mas é muito importante dizer que todos os deputados e deputadas têm assessoria jurídica. E, então, na verdade, quando falha, não é apenas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que falhou, não. A assessoria jurídica do deputado que apresentou um projeto com vício de constitucionalidade foi a primeira que falhou, porque permitiu que o deputado apresentasse, e aí também entra, às vezes, a insistência do advogado, mesmo do deputado, mesmo com a orientação da sua assessoria jurídica, ele quer discutir aquele projeto por um viés político. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que essa casa, ela não é jurídica, ela é uma casa política. E, às vezes, o projeto, ele busca exatamente o viés político, e aí ele vai esbarrar na questão jurídica, e aí gera todo esse transtorno. Eu penso que esses esclarecimentos são fundamentais, e não tenho dúvida de que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação será, na medida do possível, zelosa do ponto de vista colocado por Vossa Excelência, pelo deputado João Grandão, né, para que possa proteger os parlamentares e a casa de eventuais vícios.